o 3. Do proseimento dos cargos, capítulo I, disposições preliminares, artigo 18. Os cargos públicos são providos por nomeação. 2. Promoção. 3. Acesso. 4. Transferência. 5. Readmissão. 6. Reintegração. 7. Aproveitamento. 8. Reversão. 9. Readaptação. Artigo 19. A primeira investidura em cargo de provimento efetivo dependerá de habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, asseguradas as mesmas oportunidades para todos, observados os casos previstos em lei, em que a investidura dependa também de habilitação em curso mantido por instituição oficial do Estado. Ver artigo 37, 2 e 3, Constituição Federal e artigo 27, 2 e 3, parágrafo único vetado. Artigo 20. Executados os casos de acumulação previstos em lei e verificados pelo órgão competente, não poderá o funcionário, sem prejuízo do seu cargo, ser provido em outro cargo efetivo. Ver artigo 37, 16 e 17, Constituição Federal e artigo 27, 16 e 17. Artigo 21. Compete ao chefe do Poder Executivo prover por decreto os cargos públicos estaduais, na conformidade da Constituição das leis em vigor. Artigo 22. Pode ser provido em cargo público somente quem satisfizer os requisitos seguintes. Ver artigo 27 e ser brasileiro. Ver artigo 12, Constituição Federal. 2, ser maior de 18 anos. 3, haver cumprido as obrigações e os encargos militares previstos em lei. Ver artigo 143, parágrafos 1º e 2º, Constituição Federal. 4, estar em pleno gozo dos direitos políticos. 5, ter boa conduta. 6, gozar de boa saúde, comprovada em inspeção médica. 7, possuir aptidão para o exercício do cargo. 8, ter satisfeito as condições especiais previstas para determinados cargos. Artigo 23. Sob pena de responsabilidade da autoridade que der posse, o ato de provimento deverá conter as seguintes indicações: existência de vaga com os elementos capazes de identificar. 2, em caso de acumulação de cargos, referência ao ato ou processo em que foi autorizada. Ver artigo 37, 16, Constituição Federal e artigo 27, 16, capítulo 2, da nomeação, artigo 24. A nomeação será feita em caráter vitalício, nos casos expressamente previstos na Constituição. Ver artigos 95A e 128, parágrafo 5º e a Constituição Federal. 2. Em caráter efetivo, quando se tratar de nomeação para classe singular ou para classe inicial de série de classe. Ver artigo 41, Constituição Federal e artigo 36, 3, e em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido. Ver artigo 37, v, Constituição Federal e artigo 27, v, 4, em substituição no impedimento legal de ocupante de cargo em comissão. Artigo 25, a nomeação observará o número de vagas existentes, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação no concurso e será feita para a respectiva classe singular ou classe inicial da série de classes, atendido o requisito de aprovação em exame de saúde, ressalvados os casos de incapacidade física parcial que, de acordo com a lei, não impeçam o exercício do cargo. Ver artigo 37, 2, Constituição Federal e artigo 27. 2. Artigo 26. Será tornada sem efeito a nomeação quando, por ato ou omissão pelos quais for responsável o nomeado, a posse não se verificar no prazo estabelecido no artigo 41, capítulo 3 do concurso. Artigo 27. A realização de concurso para provimento de cargos do quadro único caberá ao órgão central do pessoal do Estado. Artigo 28. Os concursos são de provas ou de provas e títulos. Ver artigo 37, 2, Constituição Federal e artigo 27, 2, artigo 29.
O concurso de que trata o art. 5º, será realizado para o provimento de cargos vagos nas classes iniciais das séries de classes ou nas classes singulares que não estejam sujeitas a regime de provimento por acesso. Artigo 30. Das instruções para o concurso constarão o limite de idade dos candidatos, que não poderá exceder de 45 anos completos, o número de vagas a serem providas, distribuídas por especialização, o prazo de validade do concurso de 2 anos, prorrogável a juízo do chefe do Poder Executivo. Ver artigo 5º, caput, Constituição Federal e artigo 27. E 3, 4, parágrafo único. 2. Revogado pela Lei 12.689, de 18,1, 99, ver artigo 37, 2, Constituição Federal e artigo 27, artigo 31. Encerradas as inscrições legalmente processadas para concurso destinado ao provimento de qualquer cargo, não se abrirão novas antes de sua realização. Artigo 32. Independe de limite de idade a inscrição em concurso de funcionário do Estado, da administração direta ou indireta, quando o provimento do cargo objeto do concurso não vier a ensejar a acumulação. Ver artigo 37, 16 e 17, Constituição Federal e artigo 27, 16 e 17, artigo 33. O ocupante interino de cargo será inscrito ex officio no primeiro concurso que se realizar, devendo satisfazer as formalidades da inscrição. Parágrafo único. Homologado o concurso, serão exonerados todos os interinos. Capítulo 4 da posse, artigo 34. Posse é o ato que completa a investidura em cargo público. Vê artigo 37, 2, Constituição Federal e artigo 27, 2. Parágrafo único. Independem de posse os casos de promoção, acesso, reintegração e designação para a função gratificada. Artigo 35. São requisitos para posse, além dos exigidos pelo artigo 22. Habilitação prévia em concurso público, nos casos de provimento efetivo em cargo inicial. 2. Cumprimento das condições especiais previstas em lei ou regulamento para determinados cargos ou séries de classes. Ver artigo 37, 2, Constituição Federal e artigo 27, 2. Parágrafo 1º. A prova das condições a que se referem as incisos 1º e 2 do art. 22 e inciso I desse artigo não será exigida nos casos dos incisos 4, V7, 7I e 9 do artigo 18. Sagrada, segundo. Salvo menção expressa do regime de acumulação no ato de posse, ninguém poderá ser empossado em cargo efetivo, sem declarar que não exerce outro cargo ou função pública da União, dos Estados, dos municípios, de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou fundações instituídas pelo poder público, ou sem provar que solicitou exoneração ou dispensa do cargo ou função que ocupava em qualquer dessas entidades, ver artigo 37, 16 e 17. Constituição Federal e artigo 27, 16 e 17, artigo 36. São competentes para dar posse. O chefe do Poder Executivo às autoridades que lhe sejam diretamente subordinadas. Ver artigo 87, 2 do ZI 16 e parágrafo único, 2, o secretário de Estado, aos nomeados para cargos em comissão, até o nível departamental, inclusive. Ver artigo 87, parágrafo único, R340, 5.300, e 40, 5.300, e 40, 5.300, e 42.3, os diretores aos funcionários que lhes forem subordinados. Ver artigo 87, parágrafo único, artigo 37. Após se verificar-se, mediante a lavratura de um termo, no qual o nomeado prestará o compromisso de desempenhar com lealdade e exação os deveres do cargo e cumprir fielmente a Constituição, as leis e regulamentos, e envidando esforços em bem do Estado e do regime. Parágrafo único. O termo será assinado pelo nomeado e pela autoridade que lhe der posse. Artigo 38. No ato da posse será apresentada a declaração pelo funcionário empossado dos bens e valores que constituem o seu patrimônio, nos termos da regulamentação própria. Ver artigo 37, Constituição Federal e artigo 27, artigo 39.
poderá haver posse por procuração, com poderes expressos, quando se tratar de funcionário ausente do país, em missão do governo, ou, ainda em casos especiais, a juízo da autoridade competente. Artigo 40. A autoridade que der posse verificará sob pena de responsabilidade se foram satisfeitas as condições legais para esse fim. Parágrafo único. Nenhum funcionário poderá tomar posse sem exibir o título de nomeação. Artigo 41. A posse terá lugar no prazo de 30 dias da publicação, no órgão oficial de divulgação do ato de provimento. Parágrafo 1º. A requerimento do interessado ou de seu representante legal, o prazo para a posse poderá ser prorrogado ou revalidado pela autoridade competente até o máximo de 30 dias, a contar do término do prazo de que trata este artigo. Parágrafo 2º. O prazo inicial para o funcionário em férias ou em licença, exceto no caso de licença para tratar de interesses particulares, será contado da data em que o funcionário voltar ao serviço. Parágrafo 3º. Se a posse não se der dentro do prazo inicial e da prorrogação ou da revalidação, desde que concedidas, será a nomeação tornada sem efeito, por decreto. Capítulo V da fiança. Artigo 42. O funcionário nomeado para cargo cujo provimento dependa da prestação de fiança não poderá entrar em exercício sem prévia satisfação dessa exigência. Ver artigo 37-I, Constituição Federal, e artigo 27-I. Parágrafo 1 do 4. A fiança poderá ser prestado em 1. Dinheiro. 2. Título da dívida pública. 3. Apólice de seguro de fidelidade funcional, emitida por instituição oficial ou legalmente autorizada para esse fim. Se agrava segundo. Não se admitirá o levantamento da fiança antes de tomadas as contas do funcionário. Capítulo 6 do estágio probatório. Artigo 43. Estágio probatório é o período de 2 anos de efetivo exercício, a contar da data do início deste, durante o qual são apurados os requisitos necessários à confirmação do funcionário no cargo efetivo para o qual foi nomeado. Ver artigo 41, Constituição Federal, e artigo 36, parágrafo 1º. Os requisitos de que trata este artigo são os seguintes: 1. Idoneidade moral. 2. Assiduidade. 3. Disciplina. 4. Eficiência. Ver artigo 37, Constituição Federal, e artigo 27, parágrafo 2º. Será contada a interinidade no mesmo cargo, desde que não tenha havido interrupção. Parágrafo 3º. Quando o funcionário em estágio probatório não preencher qualquer dos requisitos enumerados no parágrafo 1º deste artigo, caberá ao seu chefe imediato, sob pena de responsabilidade, iniciar o processo competente, dando ciência do fato ao interessado. Parágrafo anterior se conformará ao que dispuser a regulamentação própria. Parágrafo 5º. Na ausência da iniciativa do chefe imediato do estagiário de que trata o parágrafo 3º deste artigo, será este automaticamente confirmado no cargo. Capítulo 7 do exercício, seção I, disposições preliminares. Artigo 44. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Parágrafo único. O início do exercício e as alterações que neste ocorrerem serão comunicados pelo chefe da repartição ou serviço em que estiver lotado o funcionário ao órgão competente. Artigo 45. Ao chefe da unidade administrativa para a qual for designado o funcionário compete dar-lhe exercício. Artigo 46. O exercício do cargo ou da função terá início no prazo de 30 dias contados da data da publicação oficial do ato, no caso de reintegração, remoção e transferência. 2. Da posse nos demais casos. Parágrafo 1º. Os prazos previstos neste artigo poderão ser prorrogados por solicitação do interessado e a juízo da autoridade competente, desde que a prorrogação não exceda de 30 dias. Parágrafo 2º. O funcionário removido ou transferido, quando licenciado, terá 15 dias de prazo para entrar em exercício, a partir do término da licença. Parágrafo 3º. O funcionário removido ou transferido para a repartição situada na mesma sede terá 8 dias de prazo para entrar em exercício. Artigo 47. A promoção não interrompe o exercício, que é contado na nova classe a partir da data da publicação do ato que promover o funcionário.
Artigo 48. Será demitido o funcionário que não entrar em exercício no prazo de 30 dias e aquele que interromper o exercício por igual prazo, ressalvados os casos que encontrem amparo em outras disposições deste Estatuto. Artigo 49. O número de dias que o funcionário gastar em viagem para entrar em exercício será considerado para todos os efeitos como de efetivo exercício. Artigo 50. O funcionário terá exercício na unidade administrativa em que for lotado. Parágrafo 1º. Nenhum funcionário poderá ter exercício em unidade administrativa diferente daquela em que estiver lotado, salvo os casos previstos neste Estatuto ou prévia autorização do chefe do Poder Executivo. Ver artigos 43 e 87, 16, parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, o afastamento do funcionário só será permitido para fim determinado e por prazo certo. Artigo 51. Entende-se por lotação o número de servidores, por categoria funcional, que devem ter exercício em cada unidade administrativa. Artigo 52. O afastamento do funcionário só se verifica nos casos previstos nesse Estatuto. Parágrafo 1º. O afastamento não se prolongará por mais de 8 anos consecutivos, salvo quando para exercício de cargo de direção ou em comissão nos governos da União, dos estados ou dos municípios, ou, na hipótese de funcionário, à disposição da Presidência da República, ou ainda para exercício de cargo eletivo no âmbito federal, estadual ou municipal, casos em que poderá permanecer afastado durante o tempo em que perdurar a comissão ou a requisição ou durante o prazo do respectivo mandato. Redação pela Lei 12.976, de 17,11/2000. Parágrafo 2º. Nenhum funcionário poderá ausentar-se do Estado para estudo ou missão de qualquer natureza com ou sem ônus para os cofres públicos, sem autorização ou designação expressa do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 3º. Preso preventivamente, pronunciado por crime comum ou denunciado por crime funcional, ou ainda condenado por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia, o funcionário será afastado do exercício até decisão final passada em julgado. Parágrafo 4º. Durante o afastamento, o funcionário perderá 1/3 do vencimento ou remuneração, tendo direito à diferença, se for, afinal, absolvido. Parágrafo 5º. No caso de condenação, se esta não for de natureza que determine a demissão do funcionário, continuará o mesmo afastado do exercício, nos termos do disposto pelo art. 160, seção 2, do regime de trabalho, artigo 53. O chefe do Poder Executivo determinará por decreto, quando não discriminados em lei ou regulamento. 1 para as repartições, horários de trabalho normal. 2 para cada cargo, o mínimo de horas exigíveis por semana, especialmente se sua natureza acarreta prestação de serviços à noite, sábados, domingos e feriados. Ver artigo 39, parágrafo 2º, Constituição Federal e artigo 34, 7, ai e 9. 3. O regime de trabalho em turnos, quando for aconselhável, indicando o número certo de horas de trabalho exigível por semana, 4. respeitada a legislação em vigor, em virtude das atribuições que desempenham, não estão obrigados a ponto. Parágrafo 1º. O horário de trabalho normal, estabelecido para todos os serviços estaduais ou para determinados órgãos, cargos ou funções, não poderá exceder a 40 horas, nem ser inferior a 32 horas e meia semanais. Parágrafo anterior. Excetua-se do limite mínimo fixado no parágrafo anterior, o regime de trabalho expressamente estabelecido em lei para os funcionários que operam com raios 10 e substâncias radioativas próximos às fontes de irradiação, e outros abrangidos por legislação federal específica. Parágrafo 3º. Não haverá expediente aos sábados nos órgãos da administração direta e indireta do Estado, exceção daqueles que, pela sua natureza especial de segurança, ensino, saúde e imprensa, sejam imprescindíveis à comunidade. Redação pela Lei 6.291, de 22,06, 1972, ver artigo 38, parágrafo 2º, Constituição Federal e artigo 34, 7i e 9. Artigo 54, a frequência ao serviço será apurada.
através de ponto. 2, pela forma determinada pelo chefe do Poder Executivo, quanto a funcionários não obrigados a ponto. Vê artigo 87, 6. Parágrafo único. Ponto. É o controle diário do comparecimento e da permanência do funcionário no serviço, devendo registrar todos os elementos necessários à apuração da frequência permanente por meios mecânicos. Artigo 55. Nos dias úteis, só por determinação do chefe do Poder Executivo, podem deixar de funcionar as repartições estaduais ou ser suspensos os seus trabalhos. Vê artigo 87. Parágrafo único. Nos casos especiais em que se deva, por motivo de segurança ou força maior, suspender os trabalhos da repartição, essa medida será determinada pelo secretário do Estado ou diretor de departamento autônomo, ad referendo do chefe do Poder Executivo. Seção 3 do regime de tempo integral e dedicação exclusiva, artigo 56. O regime de tempo integral e dedicação exclusiva poderá ser aplicado no interesse da administração e ressalvado o direito de opção, na forma que a lei dispuser, aos que exerçam atividades de pesquisas, 2, aos que exerçam atividades científicas, 3, aos que exerçam atividades de natureza técnica, 4, a ocupante de cargo ou função que envolva responsabilidade de direção, chefia ou assessoramento. 5, ao conjunto de funcionários de determinadas unidades administrativas ou de setores das mesmas, quando a natureza do trabalho o exigir. Parágrafo 1º. Em casos excepcionais, devidamente justificados, o regime de tempo integral e dedicação exclusiva poderá ser aplicado individualmente a qualquer funcionário que esteja incluído numa das hipóteses indicadas neste artigo, mediante proposta do dirigente da unidade administrativa. Parágrafo 2º. A disposição deste artigo não se aplica aos titulares de cargos que, pela sua natureza, exigem tempo integral e dedicação exclusiva, especialmente os da Polícia Militar do Estado, do Ministério Público, da Magistratura, bem como os de conselheiro, auditor e procurador do Tribunal de Contas. Redação pela Lei 6,188, de 29,03, 1971, v. Artigo 87, parágrafo único, artigo 57. O regime de trabalho a que se refere o artigo anterior poderá ser aplicado em caráter obrigatório, a critério do chefe do Poder Executivo, tendo em vista a essencialidade, complexidade e responsabilidade de determinadas funções, cargos ou atribuições, bem como as condições e a natureza do trabalho das unidades administrativas correspondentes. Ver artigo 87, 6 e parágrafo único, artigo 58. Considera-se regime de tempo integral exercício da atividade funcional sob dedicação exclusiva, ficando o funcionário proibido de exercer cumulativamente outro cargo, função ou atividade particular de caráter profissional ou público de qualquer natureza. Parágrafo único. Não se compreendem na proibição deste artigo o exercício em um órgão de deliberação coletiva, desde que relacionado com o cargo exercido em tempo integral. 2. As atividades que, sem caráter de emprego, se destinam à difusão e aplicação de ideias e conhecimentos, excluídas as que prejudiquem ou impossibilitem a execução das tarefas inerentes ao regime de tempo integral. 3. A prestação de assistência não remunerada a outros serviços, visando a aplicação de conhecimentos técnicos ou científicos, quando solicitada através da repartição a que pertence o funcionário. Ver artigo 37, 16 e 17, Constituição Federal, e artigo 27, 16 e 17, artigo 59. O funcionário que se achar legalmente acumulado e for colocado em regime de tempo integral em razão de um dos cargos, será automaticamente afastado de outro, com perda de vencimentos e demais vantagens financeiras, a partir da data em que assinar o competente termo de compromisso. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista nesse artigo, e quando o funcionário ocupar cargo de provimento em comissão, em razão do qual tenha sido submetido ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva do cargo ou
cargos que vinha exercendo antes daquela investidura, com perda dos respectivos vencimentos e demais vantagens financeiras, sem prejuízo de contagem de tempo. Parágrafo 2º. Cessada a sujeição do funcionário ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva, reassumirá ele automaticamente o cargo ou cargos dos quais houver sido afastado observadas as disposições legais sobre a reassunção do exercício. V. Artigo 37, 16 e 17, Constituição Federal e artigo 27, 16 e 17, artigo 60. Pelo exercício de cargo em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, perceberá o funcionário gratificação mensal indivisível, fixada por decreto, nos termos do disposto pelo art. 177 desta lei. Parágrafo único. O funcionário que ocupar mais de um cargo, mediante acumulação legalmente permitida, e estiver submetido ao regime de tempo integral à dedicação exclusiva, poderá, ao passar à inatividade, optar pela situação que mais lhe convier, observado o disposto neste artigo, sendo vedada a acumulação dos benefícios em ambos os cargos, a qualquer título. Artigo 61. O regime de tempo integral obriga a um mínimo de 42 horas e meia semanais de trabalho, sem prejuízo de permanecer o funcionário à disposição do órgão em que estiver em exercício, sempre que as necessidades do serviço assim exigirem. Art. 62. O funcionário colocado em regime de tempo integral e dedicação exclusiva assinará termo de compromisso em que declare vincular-se ao regime, obrigando-se a cumprir os horários ao mesmo inerentes, fazendo jus aos seus benefícios, somente enquanto nele permanecer. Parágrafo único. Verificada em processo administrativo a infringência do compromisso decorrente do regime de tempo integral e dedicação exclusiva, o funcionário ficará sujeito à pena de demissão, sem prejuízo da responsabilidade criminal e civil. Seção 4 do desvio de função, artigo 63, nenhum servidor poderá desempenhar atribuições diversas das pertinentes à classe a que pertence, salvo se tratar de função gratificada, de cargo em comissão ou no caso de substituição. Parágrafo 1º. Em caso de necessidade imperiosa de serviço, poderão ser cometidos ao servidor, mediante previa autorização do órgão competente, por prazo não superior a 6 meses, atribuições não compreendidas na especificação do seu cargo. Segundo, cessados os motivos de desvio de função ou decorrido o prazo do parágrafo anterior, devem o servidor retornar às ocupações que competem à sua classe. Artigo 64. Apurado que o servidor tenha sido desviado de função, com inobservância dos preceitos da lei, o órgão de administração de pessoal organizará processo próprio e proporá as medidas e sanções cabíveis, inclusive a autoridade que houver permitido. Parágrafo 1º. O desempenho pelo servidor de atribuição diversa da pertinente à classe a que pertencer não poderá, em caso algum, acarretar a sua reclassificação ou readaptação. Parágrafo 2º. Apurado o desvio de função não permitido por lei, será aplicada ao servidor, quando for o caso, a penalidade de suspensão sem vencimento até que retorne às ocupações que competem à sua classe, sem prejuízo das demais complicações legais que couberem. Capítulo 7. E da remoção. Artigo 65. Remoção é o deslocamento do funcionário de um para outro órgão ou unidade administrativa e processar-se a ex-ofício ou a pedido do funcionário. Parágrafo único. A remoção respeitará a lotação dos órgãos ou unidades administrativas interessados e será realizada no âmbito de cada um pelos respectivos chefes, cabendo ao chefe do Poder Executivo efetuá-la de uma para outra secretaria ou órgão que lhe seja diretamente subordinado. V. Artigo 87, 6 e parágrafo único. Artigo 66. A remoção em qualquer caso dependerá da existência de cargos na lotação. Artigo 67. Ao funcionário será assegurado o direito de remoção para cargo equivalente, no lugar de residência do cônjuge, se este também for servidor público. Ver artigo 38, parágrafo único. Na impossibilidade de ocorrer a remoção, aplicar-se ao disposto no artigo 245. Artigo 68.
O interino não poderá ser removido nem ter exercício em repartição ou serviço sediado em outra localidade que não aquela para a qual foi inicialmente nomeado ou lotado, ressalvados o interesse da administração e a hipótese de motivo de saúde, uma vez comprovadas por junta médica oficial, as razões apresentadas pelo interessado. Artigo 69. A remoção por permuta será processada a pedido escrito de ambos os interessados e de acordo com as demais disposições deste capítulo. Capítulo 9. Da substituição. Artigo 70. Haverá substituição nos casos de impedimento legal ou afastamento do titular de cargo em comissão ou função gratificada. Parágrafo único. A regulamentação estabelecerá as autoridades competentes para designar substitutos de titulares de cargos em comissão ou função gratificada. Artigo 71. A substituição será automática ou dependerá de ato da administração. Parágrafo 1º. Funcionário previamente designado substituto do titular e será remunerado por todo o período, sempre que exceder de 10 dias. Parágrafo 2º. A substituição que depender de ato da administração será sempre remunerada. Parágrafo 3º. A substituição perdurará durante todo o afastamento do substituído, salvo no caso de nomeação ou designação de outro ocupante para o cargo ou função, objeto da substituição, ou ainda, no caso de nova designação de substituto. Artigo 72. Durante o tempo de substituição remunerada, o substituto receberá o vencimento ou gratificação do cargo ou função, ressalvado o caso de opção vedada a percepção cumulativa de vencimentos, gratificações ou vantagens. Ver artigo 37, 16, Constituição Federal e artigo 27, 16, art. 73, em caso de vacância, e até o seu provimento poderá ser designado pela autoridade competente, na forma da regulamentação própria, um responsável pelo expediente do cargo ou função. Parágrafo único. Ao responsável pelo expediente se aplicam as disposições do artigo 72, referentes à percepção do vencimento ou gratificação do cargo ou função pelo qual responder. Capítulo 10. Da promoção, art. 74. Promoção é a elevação do funcionário à classe imediatamente superior àquela a que pertence, dentro da mesma série de classes, obedecidos os critérios de merecimento e antiguidade. Alternativamente, ver artigo 34-20, artigo 75. Não poderá haver promoção de funcionário interino, em estágio probatório, ou indisponibilidade. Ver artigo 36, parágrafo único. Não haverá também promoção para a classe em que houver cargo excedente. Art. 76. Merecimento é a demonstração, por parte do funcionário, durante a sua permanência na classe, de fiel cumprimento dos seus deveres e de eficiência no exercício do cargo, apurada na forma regulamentar, bem como da posse de qualificações e aptidão necessárias ao desempenho das atribuições da classe imediatamente superior. Ver artigo 33, parágrafo 1º, 4, parágrafo único. Da apuração do merecimento será dado conhecimento ao funcionário. Artigo 77. A antiguidade será determinada pelo tempo de efetivo exercício na classe, apurado em dias. Parágrafo 1º. Havendo fusão de classes, a antiguidade abrangerá o efetivo exercício na classe anterior. Parágrafo 2º. O tempo de exercício interino, continuado ou não, será contado como antiguidade de classe para efeito de promoção, quando o funcionário for nomeado em virtude de concurso para o mesmo cargo. Art. 78. Poderão concorrer à promoção por merecimento somente os funcionários colocados, por ordem de antiguidade, nos 2 primeiros terços da lista, ressalvada a hipótese de mais vagas do que candidatos, quando poderão ser promovidos os integrantes do 3º terço. Parágrafo 1º. A promoção por merecimento recairá no funcionário escolhido pelo chefe do Poder Executivo, dentre os que figurem na lista previamente organizada pelo órgão competente. Parágrafo 2º. A lista será organizada para cada classe, e da mesma constarão os nomes dos funcionários de maior merecimento, em número triplo ao das vagas a serem providas por este critério. Artigo 79. As promoções serão realizadas de 6 em 6 meses, desde que verificada a existência das vagas. Parágrafo 1º.
Não decretada no prazo legal, a promoção produzirá seus efeitos a partir do último dia do respectivo semestre. Parágrafo 2º. Para todos os efeitos, será considerado promovido o funcionário que vier a falecer ou for aposentado sem que tenha sido decretada, no prazo legal, a promoção que lhe cabia por antiguidade. Artigo 80. Será de 2 anos de efetivo exercício na classe o interstício para promoção. Parágrafo único. Se não houver funcionário com o requisito indicado neste artigo, poderá, seja por antiguidade, seja por merecimento, concorrer à promoção o que contar pelo menos 365 dias de efetivo exercício na classe. Ver artigo 33 e 34, 20. Artigo 81. O funcionário promovido passará, na classe superior, a contar novo interstício para efeito de nova promoção. Artigo 82. O funcionário submetido a processo disciplinar poderá ser promovido, mas a promoção, se pelo critério de merecimento, ficará sem efeito no caso de o processo resultar em penalidade. Artigo 83. Havendo empate na classificação por antiguidade, terá preferência o funcionário de maior tempo da serviço no Estado. Continuando o empate, terá preferência, sucessivamente, o de maior tempo de serviço público, de maior prole e o mais idoso. Parágrafo único. No caso de promoção da classe inicial, o primeiro desempate terá determinado pela classificação obtida em concurso. Artigo 84. O funcionário em exercício de mandato eletivo somente por antiguidade poderá ser promovido. Ver artigo 38. 4. Constituição Federal e artigo 28. Artigo 85. Será declarado sem efeito o ato que houver decretado indevidamente a promoção, em benefício daquele a quem de direito cabia. Parágrafo 1º. O funcionário promovido indevidamente não ficará obrigado a restituir o funcionário ao qual cabia a promoção será indenizado da diferença de vencimento a que tiver direito. Artigo 86. O processo de promoção ficará a cargo de comissão de promoção instituída por lei. Artigo 87. O critério a que obedecer a promoção deverá vir expressa no decreto respectivo. Ver artigo 87, 6 e 16 e parágrafo único, capítulo DISI do ASFO Arts. 88. Acesso é o ingresso do funcionário da classe final, de uma série de classes na classe inicial de outra, de formação profissional afim. Porém, de escalão superior, pelos critérios de merecimento e antiguidade, alternadamente, observadas estritamente as linhas de correlação definidas em lei, atendidos o requisito de habilitação profissional e o interstício na classe. Parágrafo único. Entende-se por série de classes auxiliar aquela da qual for facultado acesso a outra, de atividade correlata, tarefas mais complexas, maior grau de responsabilidade e vencimento superior, entendendo-se esta como série de classes principal. Arts. 89. Será de 2 anos de efetivo exercício na classe o interstício para o funcionário concorrer ao acesso, reduzindo-se para 365 dias quando não houver funcionário que possua aquele tempo. Artigo 90. Para o acesso à série de classes cujo ingresso dependa de apresentação de tese, este título será obrigatoriamente exigido. Para acesso à série de classes cujo exercício dependa de habilitação profissional específica, fica o candidato obrigado a apresentar o respectivo diploma ou certificado de habilitação em curso exigido pela legislação vigente. Artigo 91. Aplicam-se ao provimento por acesso às regras e demais condições relativas à promoção. Artigo 92. O funcionário provido por acesso perceberá na nova classe o vencimento correspondente e terá reiniciada a contagem do seu tempo de serviço, para efeito de promoção. Artigo 93. O acesso se processará de 6 em 6 meses, imediatamente após a época fixada para as promoções, sempre que houver vagas e candidatos com interstício. Parágrafo único. Se o acesso não se verificar na época própria, os direitos dele decorrentes retroagirão ao último dia do prazo para esse fim fixado, desde que o servidor permaneça em atividade. Artigo 94. Não poderá ser preenchida interinamente a vaga destinada a provimento por acesso. Artigo 95. O processo de provimento por acesso será organizado por comissão de acesso, instituída por lei. Capítulo 12.
da transferência, arts. 96. Transferência é a passagem do funcionário de uma classe para outra de igual nível de vencimento, mediante comprovação prévia de habilitação por meio de provas e cumprido o necessário interstício. Art. 97. A transferência far-se a pedido do funcionário, atendida a conveniência do serviço. 2. Ex ofício, no interesse da administração. Parágrafo 1º. Em hipótese alguma, será permitida a transferência ex ofício para outro cargo de vencimentos básicos diferentes. Vê artigo 37, desv, Constituição Federal, artigo 27, desv e 34. 2. Parágrafo 2º. As transferências não poderão exceder de 1/3 das vagas de cada classe e só poderão ser efetuadas após a época prevista para promoção e acesso. Parágrafo 3º. A transferência ex ofício não interromperá a contagem de tempo de serviço para efeito de promoção e acesso. Artigo 98. Caberá a transferência, atendidas as demais disposições previstas neste capítulo. 1. De um cargo para outro, de igual denominação. 2. De cargo integrante de uma série de classes para outro de série diferente. 3,5. De cargo integrante de uma série de classes para cargo de classe singular. 4. De cargo de classe singular para cargo integrante de série de classes. 5. De cargo de classe singular para outro de classe singular diferente. Artigo 99. O funcionário interino ou em estágio probatório não poderá ser transferido. Artigo 100. É de 2 anos o interstício obrigatório na classe, para a transferência. Artigo 101. A transferência por permuta, a pedido, será processada a requerimento firmado por ambos os interessados e de acordo com o prescrito neste capítulo. Artigo 102. Compete ao chefe do Poder Executivo proferir decisão final nos pedidos ou propostas de transferência após o pronunciamento conclusivo do órgão central de pessoal do Estado. Ver artigo 87, 6, 16 e parágrafo único, capítulo 12 da readmissão, arts. 103. Readmissão é o reingresso no serviço público estadual, sem ressarcimento de vencimentos e vantagens, do funcionário exonerado ou demitido, depois de apurado em processo quanto ao segundo caso, que não subsistem os motivos que determinaram a demissão. V. Artigo 36. Parágrafo 1º. Parágrafo único. A readmissão dependerá de prova de capacidade, mediante inspeção médica, e da existência de vaga, a ser provida pelo critério de merecimento. Artigo 104. A. Readmissão far-se a de preferência no cargo anteriormente ocupado pelo funcionário. Parágrafo único. A readmissão poderá efetivar-se em cargo de vencimento anteriormente ocupado pelo funcionário, atendido o requisito de habilitação profissional. Artigo 105. O tempo de serviço público estadual do readmitido, anterior à sua exoneração ou demissão, será contado para todos os efeitos legais. Capítulo 14 da reintegração. Artigo 106. A reintegração, que decorrerá de decisão administrativa ou judiciária, é o reingresso do funcionário no serviço público, com ressarcimento dos vencimentos e vantagens do cargo. Parágrafo único. A decisão administrativa que determinar a reintegração será proferida em pedido de reconsideração, em recurso ou em revisão de processo. Art. 107. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, se este houver sido transformado no resultante da transformação e, se extinto, em cargo de nível de vencimento equivalente, comprovada pelo órgão competente a habilitação do funcionário. Parágrafo único. Não sendo possível fazer a reintegração pela forma prescrita neste artigo, será o ex-funcionário posto em disponibilidade no cargo que exercia, cabendo-lhe a retribuição que percebia na data do afastamento. V. Artigo 41, parágrafo 2º, Constituição Federal, e artigo 36, parágrafo 2º, art. 108. Reintegrado judicialmente o funcionário, quem lhe ocupava o lugar será exonerado ou será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, sem direito, em ambos os casos, a qualquer indenização. V. Artigo 41, parágrafo 2º, Constituição Federal, e artigo 36, parágrafo 2º,
Artigo 109. O funcionário reintegrado será submetido à inspeção médica e aposentado, quando julgado incapaz, no cargo em que houver sido reintegrado. Capítulo 10v, do aproveitamento. Artigo 110. Aproveitamento é o retorno do funcionário em disponibilidade ao exercício de cargo público. Artigo 111. Será obrigatório o aproveitamento do funcionário estável em cargo de natureza e vencimento ou remuneração compatíveis com os do anteriormente ocupado. Parágrafo único. O aproveitamento dependerá de prova de capacidade, mediante inspeção médica. Artigo 112. Na ocorrência de vaga nos quadros do pessoal do Estado, o aproveitamento terá precedência sobre as demais formas de provimento. Parágrafo 1º. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de maior tempo da disponibilidade, e em caso de empate, o de maior tempo de serviço público estadual. Parágrafo 2º. O aproveitamento far-se, a pedido ou ex ofício, respeitada sempre a habilitação profissional. Parágrafo 3º. Se o aproveitamento se der em cargo de vencimento inferior ao provento da disponibilidade, terá o funcionário direito à diferença. Vê artigo 27, desvei 34.2. Artigo 113. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade do funcionário se este, cientificado expressamente do ato de aproveitamento, não tomar posse no prazo legal, com perda de todos os direitos de sua anterior situação, salvo caso de doença comprovada em inspeção médica. Parágrafo único. Provada a inspeção médica a incapacidade definitiva, será decretada a aposentadoria, e para o cálculo do tempo desta será levado em conta o período da disponibilidade, capítulo 16. Da reversão, artigo 114, reversão é o reingresso no serviço público do funcionário aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria. Artigo 115, a reversão far-se a ex-ofício ou a pedido, de preferência no mesmo cargo ou naquele em que se tenha transformado, ou em cargo de vencimento ou remuneração equivalente ao do anteriormente ocupado, atendido o requisito de habilitação profissional.